Graça e paz, irmãos, tudo jóia? Nós vamos continuar nosso estudo sobre Lucas capítulo 8, né? Sobre a parábola do semeador, que nós começamos no vídeo anterior. E ontem nós falamos das sementes, né? Que caíram sobre o caminho e as aves foram comeram, né? Hoje nós vamos falar do verso 6, né? Lucas capítulo 8, verso 6 diz assim: E a outra caiu sobre pedra nascida, secou-se, pois que não tinha umidade, né? Ela não tinha umidade, né? Ela caiu sobre pedras, então não deu raízes, né? Verso 13 fala: Os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo de tentação se desviam. Amém, irmãos? Isso acontece muito, sabe, irmãos? Porque creem num Deus que as pessoas falam, que os outros falam, mas não vai buscar aquele Deus, não buscam realmente, não buscam conhecer o Deus de verdade, né? Não buscam conhecê-lo, não oram, não lêem a Bíblia, né? Eu queria ler com vocês lá em João capítulo 6, verso 60, né? Jesus acabou de falar algumas palavras para eles, né? Falando da ressurreição, que eles tinham que comer a carne dele, né? O pão da vida, né? E o pão da vida era ele. E aqui ele falou no verso João capítulo 6, verso 54, né? Ele fala: E come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Uma coisa assim, assustaram o povo, né? Verso 57 fala assim: Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim, né? Verso 58: Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Verso 59: Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Verso 60, essa aqui é a parte mais interessante. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Dura esse discurso, quem pode ouvir? Verso 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Verso 62, que serei, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveitar. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Verso 64, mas alguns de vós que não creem, né? Quer dizer, irmãos, as pessoas que caíram em pedras, ouvem as palavras, mas quando é alguma provação, alguma palavra mais dura, eles correm, saem de perto, né? Porque bem sabeis, Jesus, verso 64, né? Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabeis, Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, quem eram os que havia de entregar. Verso 65, dizia: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai lhe não for concedido. Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Verso 67. Então disse Jesus aos 12: Crei vós também e retirai-vos? Irmãos, os discípulos começaram a sair de perto de Jesus, né?
Mas ele não se abateu, ele sabia já quem ia ficar com ele. Ele sabia já, irmãos. Verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Verso 69. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, quem não tiver essa revelação não vai aguentar a obra. Quem não tiver a revelação que só Deus é o caminho, só Deus é a verdade, vai se desviar, irmãos, sabe? Esses que não têm essa revelação que só Deus é o caminho, esses caíram em pedras, né? Nós não possamos ser esses, irmãos, e ter revelação de que só Deus tem a palavra de vida eterna, amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, sabe? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Só assim nós vamos ter a revelação de quem Deus é, né? Na nossa vida.